o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tome o seu lugar mais uma vez. Sente-se, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós estamos chegando ao encerramento do nosso seminário. Essa é aquela parte que você diz assim, que alegria estar aqui com vocês. Eu amo a Igreja de Jesus. E a vantagem, pastor Cláudio Van, de viajar no ritmo que a gente viaja, que a gente conhece muitas igrejas. Minha primeira vez estando com vocês, mas eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa, eu me sinto na casa de um irmão meu. Vocês são muito excelentes. Vocês amam Jesus, vocês têm fome de Jesus. Não tem nada melhor do que compartilhar o Evangelho com quem tem fome de Jesus. A nossa oração é que esse seminário seja uma semente que gere fruto no coração de vocês. Se vocês já eram, que vocês continuem sendo uma igreja apaixonada, fascinada, encantada pela pessoa de Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor, pelo carinho. Se tiver coragem de convidar de novo, a gente tem coragem de vir de novo. Amém? Queridos, sem perca de tempo, vamos continuar. Você tem força para mais uma sessão? Até mais. Abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o livro de Salmo, número 96, apenas o verso 9. Salmo de número 96, verso 9. Se puder me usar a ACF, eu agradeço muito, na versão. Eu queria que você permanecesse nesse ambiente de muito temor, muita graça de Deus. Nós queremos ter mais um tempo de oração com você, de mergulho na palavra. Então, que o Senhor preencha toda a sua alma essa noite. Salmo de número 96, verso 9, vai dizer assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Você pode repetir comigo? Eu falo e você repete. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Agora abra comigo sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, verso 17. Versos 1 a 7, perdão. Apocalipse, capítulo 5. Nosso texto está entre os versos 1 a 7. Eu vou ler apenas os 5 e os 6 para nós ganharmos tempo, amém? Diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eis que olhei para o que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, vi um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Jesus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela vida de cada querido irmão que está aqui essa noite, obrigado por esse seminário. A glória não é nossa, a glória é toda sua. Você é o único nome digno de ser adorado nesse lugar. Tudo que pedimos e desejamos, nos permita um pouco mais avançarmos na revelação de Jesus Cristo. Nos permita um pouco mais enxergar a tamanha beleza que existe em você. Nos permita um pouco mais conhecer e desfrutar de quem Tu és essa noite. Continua tocando os nossos corações, continua falando conosco. É tudo que pedimos em nome do Seu Filho. Nós oramos e te agradecemos e você diz... Amém. Queridos, o pastor Ribinha falou sobre a nova aliança. Carlinho falou sobre a supremacia de Cristo. E no seminário, eu sou o responsável por falar sobre a beleza de Cristo. Eu queria começar frustrando qualquer expectativa que você possa ter. A verdade é que Cristo é muito mais belo do que qualquer pregador possa ou consiga demonstrar. Então, não bote expectativas do tema em cima desse pobre pregador, porque eu nem tenho vocabulário suficiente para explicar para você o quão Cristo é belo. Meu desafio aqui essa noite é não informar você sobre a beleza de Cristo, mas compartilhar talvez o nosso coração com você. Pela graça e pela misericórdia dele, ele nos permitiu ver um pouco dessa beleza. Então talvez eu só quero dizer em que direção está essa beleza e convidar você para ir conosco nessa direção. Amém? Os puritanos falavam uma frase interessante, eles diziam assim, não há nada mais amável no céu ou na terra do que Cristo. Ele é a essência de toda a beleza. Olha o que eles diziam. Richard Sibbes falava isso. Não há nada no céu ou na terra mais belo do que Cristo. Ele é a essência de toda a beleza. Glória seja dada a Jesus hoje e sempre. Eu tenho um filho, tem 6 anos de idade, chama-se Benjamin. O Benjamin estava do meu lado na mesa após a gente tomar café e eu estava lendo a Bíblia. E eu estava lendo esse texto de Apocalipse. E Benjamin tem 6 anos de idade. Benjamin me viu lendo, ele falou assim, papai, deixa eu te falar uma coisa. Ele bateu no meu braço. Ele falou assim, papai, eu nunca na minha vida vou ler Apocalipse. Eu falei, por quê, Benjamin? Aí ele foi me contar assim, papai, eu estava no culto lá na nossa igreja e o professor falou que a mãe dele estava lendo Apocalipse. E aí ela ficou com demônio. Eu falei, que conversa é essa, menino? Foi, papai. A mãe do meu professor estava lendo Apocalipse. E aí ela viu o demônio. Eu falei, Benjamin, você sabe o que é Apocalipse, Benjamin? Ele disse, não. Eu queria fazer com você o que eu fiz com ele. Olha, por favor, o primeiro capítulo de Apocalipse. A primeira linha do texto de Apocalipse. Volta algumas páginas.
Na minha Bíblia dá 2 páginas. Olha que interessante isso aqui. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te mostrar o que é o Apocalipse. Na minha Bíblia diz assim, ó, a primeira frase do primeiro capítulo, do primeiro versículo de Apocalipse, vai dizer assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E o texto continua. Mas a primeira linha vai ser revelação de Jesus Cristo. E eu peguei e disse para ele, Benjamin, o que é que você encontra quando lê Apocalipse? Ele olhou para mim e falou assim, a revelação de Jesus Cristo. Eu falei, acertou, é isso. Falei, Benjamin, você sabe o que você perde se você não lê Apocalipse? Ele olhou para mim, a revelação de Jesus Cristo. Eu falei, acertou, Benjamin. Ele olhou para mim e falou assim, mas papai, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando aparecer a parte do demônio, como é que a gente faz? Eu tive que me virar nos 30 rapidinho para vir uma resposta para ele. Falei, meu filho, lá para frente vai chegar a parte do demônio. Tem o dragão, a serpente, os chifres. O Apocalipse é um pouco assustador, eu confesso. Mas o demônio está lá no Apocalipse só para mostrar que Jesus é muito mais poderoso que ele. Na verdade, Benjamin, nenhum anjo no céu, nenhum demônio no inferno e nenhum homem na terra é mais poderoso que Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, tá. Mas eu vou pensar se eu vou ler esse Apocalipse sair daí ou não. Apocalipse assusta pela linguagem, pelas figuras, é verdade. Eu lembro quando criança, 2 livros eu não queria ler. Apocalipse e Daniel. São livros, hoje a gente classifica como escatológicos, né? Difícil de entender. Mas o texto que nós lemos, inclusive, Apocalipse, capítulo 5, 6 e 7, é um anúncio feito a João. Preste atenção, a cena é o seguinte. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. A tradição vai dizer que o imperador não conseguiu matar João, então exilou ele numa ilha. Nessa ilha ele tem uma experiência arrebatadora. Ele é levado ao céu e levado ao céu ele tem essa experiência com Cristo. O versículo que nós lemos do 5 vai dizer que é feito um anúncio a João. E o texto vai dizer assim, ó: e disse-me um dos anciãos, não chores. Por que João estava chorando no céu, se o céu não é lugar de choro? Você já parou para pensar nisso? João está chorando num lugar que é de puro deleite e alegria. Agora, João chora porque ele é tomado por um desespero. E por que João fica desesperado? Ele é apresentado a um livro. O texto vai dizer que é um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Entenda que o livro naquela época não é como um livro que nós temos hoje. Entenda como se fosse um rolo. Por isso que é escrito por dentro e por fora. Era essa a ideia quando você olhasse para aquele livro. Selado com 7 selos. E o que é esse livro? Esse livro é o decreto de Deus, o Eterno, a respeito de toda a humanidade. Tudo que Deus pensou, projetou e escreveu sobre a raça humana, sobre o seu plano divino, está naquele livro. João sabe que aquele livro precisa ser lido, só que ele não encontra ninguém digno de abrir esse livro. Ele começa a chorar por conta disso. Quando ele chora, é anunciada a ele uma figura. E o texto que nós lemos vai dizer: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A cena é: João está chorando
desesperado porque não consegue enxergar ninguém com dignidade de abrir o livro. É anunciado a ele que o leão da tribo de Judá vai abrir o livro. Esse é o anúncio. Mas quando chega no versículo 6, aparece uma outra figura. No versículo 6, vai dizer assim, ó: e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Olha que interessante. Anunciam-se um leão, mas aparece um cordeiro. E não é qualquer cordeiro, não é um cordeiro saltitante, que nem a gente conta carneirinho quando está sem sono. Não é esse tipo de cordeiro. O cordeiro, a Bíblia vai dizer ainda, como havendo sido morto. Aparece para João um cordeiro com as marcas da sua morte. É um cordeiro ensanguentado. Ora, por que João tem esse tipo de visão? Por que Deus mostra para João que é anunciado um leão, mas aparece um cordeiro? A verdade é, meus irmãos, é que Cristo, muitas das vezes, carrega características de leão, mas Cristo também pode ser identificado pelas suas características de cordeiro. O nosso Jesus possui qualidades, virtudes, que nos lembram de um leão, mas ele também possui qualidades, virtudes, que por muitas das vezes vão nos lembrar de um cordeiro. Olha, é interessante essas figuras, por quê? Porque o leão vai falar de força, o leão fala de majestade, o leão fala de imponência, o cordeiro vai falar de mansidão, o cordeiro comunica a paciência, o cordeiro comunica vulnerabilidade. Essas duas coisas podemos encontrar em Jesus. Enquanto um leão, ele é um predador, devorador, acostumado a caçar. Um cordeiro não. Um cordeiro, ele é adequado para alimento. Do cordeiro a gente tira a lã para poder fazer roupa. O cordeiro, ele, de certa maneira, ele é oposto à ideia de um leão. Em Cristo, nós conseguimos ter. E o que tem a ver isso com a beleza de Cristo? É muito interessante como os gregos entendiam o conceito de beleza. Os gregos entendiam que beleza tinha a ver com o equilíbrio das formas. Os gregos se valiam da matemática para identificar e determinar se algo era belo ou não. Pastor, como assim? Os gregos diziam que se havia medidas proporcionais, equivalentes, equilibradas, harmonia entre as formas, então algo era sim esteticamente belo. A palavra para isso chama-se simetria, ou seja, a harmonia entre as medidas. Algo simples, pense comigo, por favor, olhe para essa parede. Imagine que ela só é uma parede bela, só existe beleza nesse cenário, porque nós temos medidas exatas que se encaixam proporcionalmente. Esse telão não é nem grande demais, que não caiba nessa parede, e ele nem é pequeno demais para que você não consiga enxergar o que está nele. Ou seja, o conceito de beleza tem a ver com simetria. As medidas proporcionais perfeitamente equilibradas. O que é um modelo ou uma modelo? Você já viu quando vai... As mulheres vão entender exatamente o que eu estou falando. Quando vai tirar foto de mulher, você já viu que a gente tem que tirar no mínimo 85 fotos de uma mulher para ela gostar de uma foto? E a mulher ainda vai dizer assim, tira de novo porque você não tirou do meu lado favorável. A verdade é que alguém, para ser considerado belo, bonito, o lado direito deve ser proporcionalmente igual ao lado esquerdo. Eu sou feio, meu lado direito não é igual ao meu lado esquerdo nunca na vida.
E um modelo é alguém belo, por quê? Porque a medida da direita é igual à medida da esquerda. Você que já sofreu bullying na escola, se tiver uma orelha um pouquinho maior, você já entendeu o apelido que você pega. Uma cabeça um pouco maior, um nariz um pouco maior. Ou seja, o desequilíbrio da forma aponta para a feiura, assim como o equilíbrio das formas aponta para beleza. Então você não é feio, você só não tem simetria. Não sabe o que é pior, João? Quando olhamos para Jesus, porque Cristo é belo, preste atenção, por favor. Porque em Cristo e apenas em Cristo encontramos características, virtudes, excelências que só podem se encaixar perfeitamente na pessoa dele. Quem está comigo diz amém. Porque Cristo é belo. Porque nós encontramos em Cristo algumas características que se encaixam perfeitamente na pessoa dele. E não encontramos essas características em mais ninguém no universo. Vou te dar aqui alguns exemplos. Vem comigo. Em Cristo encontramos infinita alteza e ao mesmo tempo encontramos infinita flexibilidade. Olha que interessante. Repete comigo, por favor. Em Cristo encontramos infinita alteza e ao mesmo tempo encontramos infinita flexibilidade. Preste atenção como essas duas coisas são distintas. Uma aponta para a característica de leão, outra aponta para a característica de cordeiro, mas ambas estão perfeitamente ajustadas e equilibradas na pessoa de Jesus Cristo. Como que Cristo é infinitamente alto, Cristo é elevado acima de todos, Cristo é incomparavelmente maior e superior a todas as coisas. Foi a mensagem que Carlinho pregou aqui agora há pouco. Só Ele possui altura que não pode ser medida e tamanho que jamais tem fim. Ele é maior e mais sublime que todos os anjos. Cristo é infinitamente imune a sentir qualquer necessidade de nós. Perceba que o padrão de Cristo é tão elevado, é tão superior, que essa história de que você é o centro do coração de Jesus é mentira. Nós não somos o centro do coração de Jesus. Deus vive tranquilamente sem a nossa existência. Cristo não sente falta. Cristo não é carente. Se você amanhecer e não der bom dia para Jesus, Ele não fica deprimido. Cristo não sente nossa falta. Ele é Deus e está muito acima de nós. É esse o Cristo que estamos falando. Ele está muito acima do nosso alcance. Nós não temos proveito para Jesus. Nós temos uma brincadeira entre nós, e a brincadeira é qual é a sua aptidão para você fazer alguma coisa. Me diz o que de bom você consegue oferecer para Jesus Cristo. Que qualidade você tem que diz assim, para isso aqui, se eu oferecer para Jesus, vai estar à altura dele. O que você tem? Não temos isso, essa é a verdade. Cristo está muito além das nossas concepções. Não dá para entender Cristo com a nossa mente humana, caída, deturpada pelo pecado. Não dá para fazer isso. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Isaías tem uma experiência. E o texto vai dizer assim para a gente:
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O texto vai dizer assim: assentado, como é que o texto vai dizer? Num alto e sublime trono. Eu fui no gabinete do pastor de vocês. É top. É um gabinete confortável, aconchegante. Mas o trono de Jesus nem se compara com aquele gabinete. O gabinete do prefeito dessa cidade, o gabinete do governador desse estado, o gabinete do presidente desse país, nada é digno de se comparar com o alto e sublime trono em que o nosso Senhor Jesus Cristo reina e governa todo esse universo. Queridos, ele é tão alto que ele precisa ter um nome compatível com essa altura. Cidades do interior do estado é muito comum isso. Os nomes das famílias: família Fernandes, família dos Moraes. Qual é o nome mais forte aqui? O nome conhecido? Família dos Albuquerque. Ele puxou sardinha para ele, não foi? Família dos Braga. E por aí vai. Olha o que a Escritura vai dizer sobre o nome de Jesus. Você está preparado? Preste atenção. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 vai dizer assim: ele é tão alto que o nome dele tem que ser compatível com a altura dele. E não vai dizer assim, ó: pelo que Deus também o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele é o maior que tem. É maior que o do Albuquerque. O nome é elevado. Aleluia. É por isso que ele é alto. É por isso que ele é altíssimo. Deixa eu ver se você entendeu. Se eu perguntasse para você aqui essa noite, Deus sendo tão alto como o pregador está descrevendo, e se eu te perguntasse, o que mais faz sentido de compararmos para tentar traduzir quem é Deus? Um anjo no céu ou uma formiga aqui na terra? Qual seria a sua resposta? O que vai lembrar mais Deus? Quem acha que é um anjo no céu, levanta a mão. Quem acha que é uma formiga aqui na terra, levanta a outra mão. Quem não acha coisa nenhuma? Meus irmãos, preste atenção. Nenhum anjo no céu e nenhuma formiga na terra possui capacidade de ser comparado com Jesus Cristo. A verdade é que qualquer coisa que possamos conceber na nossa mente não é parecido com Cristo, não é quem Ele é. A nossa mente humana é caída, é limitada. Se passa algo na nossa mente que nos lembra a Deus, que nos lembra a Cristo, é muito inferior e não dá para comparar com Ele. Cristo é muito maior do que qualquer tentativa de replicá-lo. Qualquer camisa, qualquer crucifixo, qualquer imagem, qualquer escultura, qualquer filme, qualquer desenho, qualquer logotipo, qualquer coisa que a gente compare com Cristo, não é digna de ser parecida com Cristo. Cristo tem categoria elevada. A categoria de Cristo é tão elevada, é tão superior, que só cabe Ele nela. O segundo lugar está tão longe dele que não é covardia. Só Cristo é altíssimo. Você entendeu isso?
Você concorda com isso? Diz amém. Agora, esse mesmo Cristo que é altíssimo, também é infinitamente flexível. Pastor, como assim? Entenda flexível como alguém que tem capacidade de ceder à vontade do outro. Alguém que concorda com o outro, alguém que faz concessões, quem cede. Nesse sentido que eu quero aplicar a flexibilidade de Cristo. Cristo é infinitamente flexível ao ponto de se unir a nós e se tornar um companheiro nosso. Cristo é infinitamente flexível ao ponto de ser tocado por nós, pecadores. Queridos, olha como isso é interessante. Qual autoridade que, possuindo muito poder que você conhece, consegue também dizer assim: não, eu mandei para fazer de um jeito, mas se você quiser pode fazer do seu jeito. Quem você conhece que faça isso? Vá com o presidente da Rússia, vá lá com o ditador da China. Ou tudo é do jeito dele, ou você morre. Cristo tem muito mais poder que o ditador da China, mas ao mesmo tempo que ele é altíssimo, ele consegue sentir a nossa dor, ele consegue ser próximo a nós e se permite ser tocado por nós. Você entendeu? Essas duas características e qualidades, Jonathan Edwards chamava de excelências, nós só encontramos em Cristo Jesus. É por isso que ele é belo. É por isso que ele é o mais belo de milhares. Quer ver uma outra? Em Cristo encontramos infinita justiça. E em Cristo encontramos infinita graça. Característica de cordeiro, características de leão. Pastor, de que forma Cristo é infinitamente justo? Cristo é infinitamente justo porque é santo, porque é puro, porque ele odeia o pecado. Cristo e o pecado não combinam. Não tem como você imaginar Cristo pecando. O pecado não faz parte da natureza de Cristo. Cristo é infinitamente justo quando se apresenta como juiz desse mundo e vai julgar todo o mínimo pecado cometido. Nós enganamos o pastor, nós enganamos os pais, mas todo pecado será cobrado diante de um Deus que é infinitamente justo. Apocalipse vai dizer que Deus tem 7 olhos. Imagine-se diante dessa criatura. Deus consegue enxergar o corpo, a mente, a alma. Ele é perfeito. Nada vai passar batido. Os centavos depois da vírgula serão cobrados por Ele. Agora, ao mesmo tempo, Ele é infinitamente gracioso. Preste atenção. Conhecemos a infinita graça de Jesus, experimentando da sua misericórdia. Se de um lado eu tenho um juiz que julgará todo o pecado, olha como isso é interessante. De outro lado eu tenho um Cristo infinitamente misericordioso, e na sua misericórdia Ele se propõe a sofrer a condenação que Ele mesmo como juiz proferiu. Isso é para bugar a nossa cabeça, porque se Ele como juiz do mundo condena o pecado, amém? Está certo em fazer isso?
Esse documento de vocês. Tá certo fazer isso? Sim. Ao mesmo tempo que ele, como juiz, condena, ele, na sua infinita misericórdia, vem até nós e ele se propõe a receber em si a condenação que ele mesmo havia proferido. Meu Deus, que juiz você conhece que faz isso? Nosso país vive uma crise no seu sistema judiciário. Quando um juiz dá uma sentença, ele não é parte do cumprimento daquela sentença. Um juiz só manda. E ponto final. Cristo fez diferente como juiz dessa terra. Ele deu a sentença, mas também disse que ele experimentaria a punição dessa sentença no nosso lugar. Isso é a misericórdia infinita dele nos alcançando. Meu Deus. Eu sempre, quando prego sobre esse tema, eu falo isso. Em algum momento da eternidade houve um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Em algum momento da eternidade, Deus estava olhando para nós. Imagina comigo esse diálogo. E Deus Pai conversando com Deus Filho. E Deus Filho olha para nós e pergunta para o seu Pai: meu Pai, o que eles merecem? E aponta para nós. Imagina isso. Deus responde para o seu filho: meu filho, eles pecaram. E por terem pecado, eles merecem a morte. Então, o filho olha para o pai, como o pastor Rebinha falou ontem, nos olhos de amor do seu pai, e faz uma segunda pergunta: meu pai, o que é que eu mereço? Então o pai olha para o filho e diz: você merece a vida, você é perfeito, você é belo, você é o meu deleite. Pastora Keliane, e é nesse momento em que Cristo faz uma proposta. E a proposta de Cristo é: meu pai, vamos fazer um acordo. Pega então a morte que eles merecem e entrega essa morte para mim. E pega a vida que eu mereço e entrega essa minha vida para eles. Experimentamos a infinita misericórdia desse Cristo quando olhamos para a cruz e não nos enxergamos lá, mas Deus esmaga o seu santo Filho perfeito naquela cruz por conta de um pecado que era meu e seu. Aquela cruz era para nós. Nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós merecíamos a morte. Aquela cruz foi entregue a Cristo, o perfeito Filho de Deus. Ele vem e paga por um crime que ele não cometeu. Ele que sofre no seu corpo consequências que ele não foi parte dele o pecado. A Bíblia vai dizer que ele se faz maldito naquele Calvário, para que nós hoje pudéssemos ser feitos benditos diante de Deus. A cruz precisa comunicar muito mais ao nosso coração.
cruz de Cristo, embora um sinal de dor, revela a mais profunda beleza do amor sacrificial de Deus por nós. O amor sacrificial de Deus é enxergado em tamanha beleza quando olhamos para a cruz. Eu lembro que um dia estava dando uma aula sobre o Evangelho e uma irmã bem na fileira da frente me perguntou: pastor, o que é então o Evangelho? Eu falei: querida irmã, o Evangelho é, anote por favor, Evangelho é a boa notícia de como Deus nos salvou em Cristo na cruz. Esse é o conceito teológico de Evangelho. Evangelho é a boa notícia de como fomos salvos. Isso é o Evangelho. Eu olhei para aquela irmã e falei assim: mas permita-me lhe dizer, por favor, como eu me sinto em relação ao Evangelho. Você quer ouvir? Quando eu olho para o Evangelho, pastor Claudio, pastor Ribinha falou isso ontem, a sensação que eu tenho é que eu estava com muita fome, e alguém me deu um prato de comida. Eu estava faminto e alguém me alimentou. A sensação que eu tenho é que eu estava perdido, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. E o Evangelho veio e me trouxe uma direção. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse aqui em cima nu, sem saber o que fazer com as minhas vergonhas. O Evangelho veio e me cobriu. Por favor, persiga o Evangelho. Por favor, queira conhecer mais sobre o Evangelho. Me perguntaram uma vez, me ajuda, Joel. Me perguntaram uma vez por que eu choro tanto. Tem um pastor na nossa igreja, Marival, disse que eu sou o pastor chorão. Como é que fala dele sem chorar? Como é que a gente fala do perfeito e belo Filho de Deus? E os nossos olhos não marejam, e o nosso coração não aquece, e isso não nos toca. Jesus não é trivial, Jesus não é comum, Ele é perfeitamente e infinitamente belo. Eu falei com o Joel no intervalo do culto, falei assim: Joel, tu lembra o hino da harpa antigo? 291. Rude Cruz, você lembra desse hino? Eu lembro que a gente cantava esse hino nos cultos de ceia. Eu lembro do coro das velhinhas cantando esse hino. Como os hinos antigos parece que expressavam melhor o Evangelho. Você lembra dele? Vamos cantar um pedacinho juntos? Me ajuda, Joel.
de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, Cante isso. até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos de uma experiência mais profunda com a cruz. Sabe o que a cruz comunica ao meu coração? A cruz me diz, minha filha, eu não preciso de melhorias. Eu não preciso de ajustes. Eu preciso de Cristo Jesus. Eu preciso de transformações no meu coração. Eu preciso que o pecado seja arrancado do meu peito. Eu não quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser alguém que Cristo encontrou e transformou a minha natureza. Eu preciso de um Salvador. Cristo Jesus é esse Salvador. Se eu amo a mensagem da cruz, Aleluia. até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Gostaria de ler duas citações para você. Stephen Chernow, que vai dizer: a beleza de Cristo reside na harmonia perfeita de todas as suas excelências divinas e humanas. São Tomás de Aquino vai dizer: Cristo é belo porque Ele é o reflexo perfeito da glória do Pai. Cristo é belo. Eu quero ler aqui uma lista que nós encontramos nas Escrituras. Já estamos encerrando. Essa lista me mostra Cristo em toda a Escritura. Muitas das vezes você pode pensar, eu já encontrei muitos irmãos assim, que pensam que Jesus Cristo só está presente no Novo Testamento, do Evangelho de Mateus para frente. Não. Pastor Ribinha falou ontem, Carlinho falou hoje, eu vou repetir a mesma coisa. Cristo está presente em toda a Escritura. Pastor, onde? Pastor, como? Deixa eu mostrar essa lista para você. Se fizer sentido, você pode adorar a Deus com o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Amém? Deixa eu ler para você. Cristo é o grande eu sou.
Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é a semente da mulher prometida no Gênesis. Cristo é o descendente de Abraão. Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Cristo é a água que brotou da rocha. E Cristo é a rocha que deu a água. Cristo é o pão da vida. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a água que sacia a nossa sede. Cristo é a porta das ovelhas. Cristo é o bom pastor. Cristo é a ressurreição. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a videira verdadeira. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o leão da tribo de Judá. Cristo é a incandescente estrela da manhã. Cristo é o Verbo que se fez carne. Cristo é Deus conosco. Cristo é o príncipe da paz. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o garantidor da minha e da sua salvação. Cristo é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o soberano de todo esse universo. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, verso 11: porque Cristo é tudo e em todos. O mesmo Paulo vai dizer aos Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Eu tentei com o meu máximo esforço te mostrar em que direção Cristo é belo. A minha oração é para que você tenha minimamente entendido. Eu gostaria de encerrar a minha fala. Nós vamos ter um espaço para que você possa clamar por Jesus. Faça isso com todas as suas forças, como se esse fosse o seu último culto. Tenha coragem de fazer uma única oração essa noite. Senhor, me mostra a sua beleza. Senhor, me torna um homem e uma mulher fascinado por ti. Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa te ver. Senhor, que beleza é essa que esses pastores viram? Eu quero sentir o que eles sentem quando falam que você é belo, quando falam que você é superior, quando falam que você é suficiente. Eu quero compartilhar a minha experiência só para te instigar a que você busque a sua. Eu estava no meu quarto em casa. Eu tenho a liberdade de também trabalhar remotamente. Eu tinha acabado de fechar uma venda muito difícil. Eu estava muito feliz. Guarde essa informação. Eu baixei a tela do meu computador e comecei a escutar uma canção. Você pode escutar essa canção em casa depois. O nome da canção é Além Mar, Hip Chip. Quem canta essa música é o João Manô. Eu comecei a escutar essa canção. E a música vai dizer assim, ó:
onde o céu e o mar se encontram. Preste atenção nessa letra. Onde as ondas se adoçam. Não duvides, ó minha alma. Tudo o que procuras encontrarás. A canção continua. Onde os ventos se acalmam, onde as verdades não se abalam, onde os braços se envolvem e os amores se devolvem. Não duvides, ó minha alma, tudo o que procuras encontrarás. Lá no finalzinho ele vai dizer assim: só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor eu pude experimentar. E a vida eterna, me entreguei a Cristo, e a vida eterna vou gozar. Eu comecei a ouvir essa canção, meu pastor, feliz por ter fechado uma venda da nossa agência. Eu sentei na minha cama, desliguei a luz, abaixei a tampa do computador para poder baixar a claridade. Eu comecei a escutar essa canção. Jesus entrou naquele meu quarto, sentou do lado da minha cama, disse para mim: Eliatan, não é de vendas que você gosta, não é da sua agência, não é a sua agência que você mais ama, não é a sua paixão de viajar que vai te satisfazer, Eliatan. Apenas eu, Cristo, posso inundar a sua alma e trazer para você a satisfação que você busca. Eu saberia te dizer até essa experiência como Cristo pode ser suficiente e satisfazer a nossa alma. Naquele dia eu entendi e experimentei a minha alma preenchida por um gozo e por um deleite que eu não sei te explicar. Eu entendi o que muitas das vezes o pastor Ribinha falava, essa sensação, eu queria sair daquele quarto correndo, mas eu queria ficar parado naquela cama da mesma forma. Eu queria gritar com todo o meu pulmão, mas eu também queria ficar calado. Eu queria chorar e eu queria rir ao mesmo tempo. Eu fui invadido por uma leveza que eu quero aquilo de novo. Eu quero aquilo cada vez mais. Eu quero Cristo. Eu só te contei a minha experiência para que você se sinta inspirado a buscar a sua. Se ele encontrou esse miserável dentro de um quarto, ele pode encontrar você. Ele pode abrir os seus olhos. Ele pode te tocar. Feche seus olhos, vamos orar isso. Peça para que Ele satisfaça todos os seus anseios. Busque a experiência de ser tocado pela pessoa de Cristo. E a minha oração é para que Ele dê esse favor à sua vida. Ore isso. Ore isso. Peça isso ao Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, te ter é mais importante
importante que o meu prazer. Dai-me a ti, Jesus. Jesus, te ter é mais importante